vós. Eu confio em vós. Olhando para a imagem da doce Virgem Maria, que nós reverenciamos neste santuário com o título de Nossa Senhora dos Prazeres, peçamos a ela que está junto de Deus, que interceda por todos nós. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Sentados, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Acabamos de ouvir, meus queridos e minhas queridas, uma das passagens mais estupendas e familiares do Evangelho. Trata-se do diálogo de Jesus com a mulher samaritana junto a um poço. Nosso Senhor pede a esta mulher um pouco de água e ela se nega em atendê-lo. Diante da recusa desta mulher, Nosso Senhor, aí em João, no capítulo 4, versículo 10, diz: se conhecesses o dom de Deus, e quem é que te diz, dá-me de beber, certamente lhe pedirias tu mesma e ele te daria uma água viva. E aqui, meu querido e minha querida, nós temos que entender o sentido do porquê nós estamos aqui reunidos. Nós temos que entender que este é um grande momento, como aconteceu com a mulher samaritana, para o encontro com Jesus Cristo. Muitas vezes nós temos uma fé de tradição. Sou católico, e você pergunta, por que você é católico? Porque eu sou batizado. Isso é importante, você recebeu a vida de Deus no seu santo batismo, mas não basta se você não permite que esta graça que começou em sua vida a partir do seu batismo cresça. É necessário que você possa realmente reconhecer que você não crê num conjunto de ideias simplesmente, que você não crê simplesmente em algumas palavras, mas você crê numa pessoa que está viva, que veio a este mundo por causa de você, que veio para te resgatar, que veio para te chamar de volta para Deus, que veio para trazer para você também a água viva que agora nós vamos ver. Jesus vai falar no seu diálogo com a mulher samaritana. Esta é a maior de todas as nossas necessidades. Sair simplesmente daquela ideia de religião feita de um monte de obrigações, para entender o significado daquilo que nós fazemos e entender que tudo aquilo que nós fazemos deve nos levar a crescer no encontro com uma pessoa que é real, uma pessoa que está viva, uma pessoa que está entre nós, e esta pessoa se chama Jesus Cristo. Por isso, hoje, ao falar da mensagem da água, Jesus está usando uma figura para falar de si mesmo. Lá no Evangelho de São João, no capítulo 7, versículos de 37 a 38, Jesus diz: se alguém tiver sede, venha a mim e beba. Quem crê em mim, como diz a Escritura, do seu interior manarão rios de água viva. Sem água não existe vida. Somos 74% a 80% de água no nosso organismo. Nós temos que tomar de 8 copos a 2 litros de água por dia, para que o nosso organismo possa ser saudável. A água sacia a sede, ela limpa, ela nos mantém saudáveis. Em um primeiro momento, quando Jesus fala de uma água diferente, a mulher não compreende o que Jesus estava falando. Afinal, ele havia pedido um pouco de água que ela estava tirando do poço. Porém, Jesus
quis ajudar a samaritana, como Ele quer também ajudar a nós a perceber que existe uma outra sede mais importante que precisa ser saciada. Nós ouvimos aí em João 4, 13 e 14, todo aquele que beber desta água tornará a ter sede, mas o que beber da água que eu lhe der jamais terá sede, mas a água que eu lhe der virá a ser nele fonte de água que jorrará até a vida eterna. Nestas palavras, Jesus estava revelando à mulher samaritana a causa do seu vazio interior, a causa da sua tristeza interior. Até então, ela imaginava encontrar a felicidade correndo atrás de homens, correndo atrás de pessoas. Ela já havia tido 5 maridos. Ela era vista como uma mulher de vida fácil. Ela era vista como uma mulher volúvel, sem opinião. As pessoas no lugar onde ela morava a evitavam, apontavam o dedo para ela e por isso ela estava lá no poço a meio-dia, a pior hora, para não se encontrar com as outras pessoas, e porque as pessoas não queriam também se encontrar com ela. Porém, meu querido e minha querida, é aqui que nós temos que entender o que nós também temos que aprender a fazer quando a gente participa da Santa Missa. Como é que aquela mulher foi realmente curada lá dentro onde ela estava machucada? Como é que esta mulher foi preenchida e encontrou aquilo que ela estava buscando? Porque ela ouviu. O cristianismo não é a religião da reza. A reza é a consequência. Mas o primeiro passo que te leva a reza, a oração, o primeiro passo é escutar. Se você escuta, e se realmente no teu coração entra Jesus Cristo, a tua oração se transforma em fonte realmente de bênção, de vida para você. Mas se você não escuta, você é só rezador de palavras, mas nada acontece em sua vida. Por quê? Porque aquilo que nós precisamos primeiro é esta experiência que traz a diferença para a nossa vida. A força das palavras de Jesus foi tão forte ao ponto de curá-la do passado que a angustiava e envergonhava. A força das palavras de Jesus fez com que ela entendesse o que é que estava acontecendo na vida dela. A força das palavras de Jesus fez com que ela finalmente encontrasse a paz que ela estava buscando atrás de tantas aventuras, atrás de tantas coisas. Todos nós temos sede de vida e felicidade. O nosso engano está em beber a água que não sacia, isto é, buscar desesperadamente a realização no sucesso, em determinadas pessoas, adquirindo coisas materiais ou correndo atrás do prazer a qualquer custo e de qualquer modo. Estas realidades têm o seu limite, sozinhas não são capazes de nos preencher. Estas realidades nos dão sempre a sensação de que está faltando algo. Hoje, nós dizemos, para eu ser feliz, eu preciso ter este cargo, e de repente a gente tem o cargo, e aquele cargo já não preenche mais a gente começa a colocar a busca numa outra coisa. Hoje a gente diz, para eu ser feliz eu preciso desta pessoa, e depois a gente convive com essa pessoa um certo tempo, e essa pessoa é uma decepção para a nossa vida, e a gente corre atrás de uma outra busca. A gente diz assim, mas se eu comprar esse carro, essa casa, essa roupa, eu vou ser feliz. E aí a gente consegue comprar essa roupa, esse carro, essa roupa, e aí a gente vê que a felicidade também não está aí, a gente continua insatisfeito. Continua sentindo que falta algo. E daí surge o quê?
Daí surge a insatisfação consigo, com a família, o estudo, o trabalho. Nada parece estar bem, aquilo que a gente chama de crise. Eu estou em crise, a minha família está em crise. Eu estou em crise no meu trabalho. Eu estou em crise na minha fé. Este era o sentimento da mulher samaritana. Ela era infeliz. Talvez no começo ela tivesse encontrado alguma alegria, mas com o passar do tempo ela começou a perceber que não era aquilo que poderia realmente satisfazê-la. Ela estava sozinha e perdida. A consequência da falta da água viva, que é Jesus, traz para a vida pessoal de cada um de nós a infelicidade. Para muitos pode acontecer a depressão, a insatisfação inexplicável que leva às vezes à destruição pelos vícios. Um grande psicólogo, o Viktor Frankl, que é o criador da logoterapia, ele diz que a droga nada mais é do que a experiência de a pessoa estar vazia. E como ela está vazia, ela precisa tentar preencher o vazio. E ela começa a usar a droga. Ela começa a se alcoolizar. Ela começa, portanto, a imaginar que isto é que vai realmente preencher aquilo que ela está precisando. Veja, quando nós não temos a água viva, nós acabamos muitas vezes destruindo o casamento, quebrando amizades, nos tornamos instáveis. Nós temos a impressão que para sermos felizes, nós temos que estar com outras pessoas e não com aquelas com quem nós convivemos. Nós passamos a ter a impressão que para ser feliz nós precisamos de um outro emprego, estar em um outro lugar, nós precisamos de uma outra religião, nós precisamos de outras coisas. É por isso que nós temos que perceber que tudo isso é fuga, tudo isso é justamente a ausência de um sentido maior e mais profundo que é este encontro com Jesus. O encontro com Jesus nos faz enxergar o que realmente nós somos. Nós não somos super homens e nem super mulheres. Nós somos pecadores, fracos, limitados, frágeis. São Paulo vai dizer que nós somos como vasos de barro, que por qualquer coisa, se a gente não tomar cuidado, a gente quebra, a gente racha, e é por isso que nós temos que sair da nossa autossuficiência, do nosso orgulho humano de imaginar, eu tenho dinheiro, eu tenho diploma. Pega todos os teus diplomas e todo o teu dinheiro, nunca poderão trazer felicidade para você, nunca, nunca. Eu conheci pessoas que têm diplomas até não sei aonde, e conversando com elas, eram as pessoas mais infelizes. Eu conheci pessoas que tinham tudo aquilo que o mundo diz que é necessário para ser feliz. Eu não esqueço, hoje o império dele não existe mais porque os filhos acabaram com o império. Mas eu não esqueço o dia que me chamaram para ir levar a unção para um homem que construiu um império aqui no Brasil. E ele, angustiado, ele perguntava: o que foi que eu fiz para construir uma família como esta que eu tenho? O que foi que eu fiz? Ele dizia. E quando ele morreu, o império dele ruiu completamente. Isto mostra para nós que o encontro com Jesus é aquilo que faz a diferença. Porque o encontro com Jesus, se é verdadeiro, muda os nossos pensamentos, começa a renovar a nossa mente. Quando a gente vê uma pessoa religiosa preconceituosa, cheia de preconceitos, é preconceito de raça, de cor, de cultura, de religião. Quando a gente vê uma pessoa que se diz religiosa e aponta o dedo para alguém, chamando aquela pessoa de pecador, você é mulher solteira, você é pessoa separada, você é isso, você é aquilo, essa pessoa só tem religião.
ela não tem Jesus Cristo. Porque é interessante, Jesus só andava com gente que não prestava. Verdade ou não? Verdade. Ele só andava com gente que não prestava. Estava lá com a samaritana, isso era proibido pela lei dos judeus. Andar com o samaritano, 2 defeitos. Ali ele cometeu, segundo os judeus, 2 pecados. Primeiro, ele estava sozinho com uma mulher. Quando a gente entra num avião judeu, o judeu já compra, no avião judeu, ele já compra um lugar que não tenha mulher perto dele, porque ele não pode sentar perto de mulher. Jesus estava perto de uma mulher sozinho. E segunda coisa, samaritana, que os judeus consideravam pagãos. 2 pecados ele tinha cometido. Jesus andava com as prostitutas. Jesus andava com os cobradores de impostos, os publicanos. Toda a raça que não prestava, ele andava com essas pessoas, que a gente evitaria. Porque a gente só anda com gente de bem. E ele andava só com a ralé, com o lixo. Justamente para mostrar o quê? Quando eu ainda conservo preconceitos, quando eu ainda conservo essa ideia de acepção de pessoas, quando essa pessoa é simpática, aquela outra não é, quando eu ainda tenho aquela coisa que não me dói a consciência quando eu falo mal dos outros, procurando destruir, porque eu quero destruir a vida da outra pessoa, quando eu não tenho a coragem de falar, vamos parar de conversar essa história aqui que eu não quero saber. Quando a gente não tem a coragem de cortar as conversas desnecessárias, quando a gente não tem a coragem de ser íntegro nos nossos negócios, quando a gente não tem a coragem de ser o melhor trabalhador, porque a pior coisa é uma pessoa dizer, aquele vai na missa, mas é um encostão no trabalho. Que raio de cristão é esse? Que raio de cristão? O cristão tem que ser o melhor em tudo. Amém? O melhor em sorrir, o melhor em gentileza, o melhor em perdoar, o melhor a procurar realmente estender a mão. Veja, meu querido e minha querida, nós temos que descobrir que quando nós encontramos a Jesus, Ele nos transforma, Ele nos faz ver o que nós somos, mas Ele não aponta o dedo como a gente faz. Eu te perdoo, mas não vou esquecer nunca, viu? Pode estar certo. Você vai ter que ficar de joelhos. Não é assim que a gente faz? É ou não é? Eu te perdoo. Mas... né? Não é perdão. Perdão não é esquecer. Perdão não é passar a mão na cabeça e falar, continua fazendo o que está errado. Não. Perdão é, eu te perdoo, mas eu vou te ajudar a encontrar o caminho. Amém? Não é passar a mão assim, né? Igual a mamãe. Hoje em dia tem muitas essas mães, né? Que o professor, coitado, chama a atenção. A mãe, sabe com o que a senhora está falando? O filho é um verdadeiro, né, espoleta. Mas a mãe está sempre do lado do filho. Não. Minha mãe, quando precisava, se bem que eu corria mais do que ela, mas quando precisava dar um puxão de orelha, ela me dava. E quando eu fazia a coisa errada, ela me chamava a atenção. Não ficava do meu lado. Porque o que é errado, o que é certo. Não é porque é filho, porque é marido, porque é esposa, porque é parente, porque não sei o quê. Não. Errado é errado. Eu vou ajudar a pessoa que errou, mas não vou defender o erro. Amém? Amém? Jesus não aponta o dedo como nós apontamos. Olha, é mulher, é mãe solteira. Não casou na igreja, é separada. A gente não sabe o que aconteceu na história da vida dessa pessoa. Se alguém tivesse anunciado Jesus, estendido a mão, talvez não tivesse acontecido. A gente não sabe o que é que leva uma pessoa a se separar. A gente não tem o direito de julgar ninguém. A pessoa se suicidou, vai para o inferno, a gente diz. Por quê? A gente não sabe o que aconteceu naquele momento. Que direito a gente tem de julgar alguém? Que direito? A gente não tem direito de julgar ninguém. A gente tem que aprender a amar, estender a mão
Isto que é ser realmente alguém que encontrou a Jesus Cristo. Alguém que encontrou a Jesus Cristo. É muito importante isso. Então veja, a samaritana, ela não podia se conter de alegria. Logo depois deste encontro com Jesus, antes, ela tinha medo das pessoas, vergonha do seu estilo de vida. Mas de repente esta mulher, depois do encontro com Jesus, esta mulher sai da onde ela estava, e esta mulher vai até a aldeia, que antes ela tinha medo de olhar na cara das pessoas. E o que é que ela faz? No trecho que nós não lemos, mas que está aí em João 4, 29 e 30. Vinde e vede, um homem que me contou tudo o que tenho feito. Não seria ele, porventura, o Cristo? Eles saíram da cidade e vieram ter com Jesus. Olhe para mim aqui, ó. Olha para mim, meu querido. Porque é muito importante você entender uma grande verdade. A gente não vem à igreja para cumprir obrigação. Deus não precisa obrigação de ninguém. Amém? A gente não vem à igreja para colocar esparadrapo, porque Deus não é esparadrapo. A gente vem à igreja para que Deus nos inunde com o seu amor, e por isso é importante cada missa dominical. Amém? Porque nós dizemos, Senhor, sem ti eu não sou nada, e por isso a gente vem. Esta mulher encontrou a Jesus, ela não guardou em um cofre aquilo que tinha acontecido. O Papa, quando se encontrou o ano passado com as famílias na Praça de São Pedro, mais de 150 mil pessoas estavam lá, o Papa Francisco disse, a fé não é para ser guardada em um cofre forte, mas partilhada com os outros. Isso significa o quê? Algo muito simples. Nós não temos que falar de religião, porque religião dá briga, principalmente no Brasil, né, que tem um monte de religiões. Cada esquina tem uma religião. Basta ter R$30, vai no cartório e a gente abre uma igreja nova, né? Então, veja, não é falar de religião, porque de religião nós já temos um monte. Existem 40 mil igrejas que se dizem igrejas de Jesus Cristo. 40 mil no mundo. O que nós temos que mostrar para as pessoas, o que Jesus fez na nossa vida, que é diferente. O que o teu marido, a tua esposa, os teus filhos precisam ver, não é você querendo obrigá-los a vir à missa, mas é ver a mudança que a tua participação na missa está provocando na tua vida, e com isto, eles com certeza, na hora de Deus, eles virão te acompanhando. O que os teus vizinhos precisam ver é Jesus. Os teus vizinhos precisam ver Jesus em você. Os teus colegas de trabalho precisam ver Jesus, de estudo, as tuas amizades, que muitas vezes a gente tem um falso respeito humano. Essa mulher samaritana foi chamada pelos primeiros cristãos de santa iluminadora, porque ela, movida pelo Espírito Santo, ela levou a luz da verdade àqueles que antes a desprezavam. Este é o retrato do verdadeiro cristão. Mas infelizmente, às vezes, o demônio parece que tem mais razão. Por quê? A gente entra assim na igreja. E a gente sai assim. O motivo é um só. A gente não veio para se encontrar com Jesus. Talvez a gente veio por qualquer outra coisa, menos. Aí então a gente começa a olhar para o relógio. A gente começa a falar, meu Deus, por que me convidaram justamente para esse padre falador? Podia ser um negócio assim, plaft-pluft, acaba logo e acabou. A gente gosta disso, acaba logo, vai embora. A gente não entende nada mesmo e fica tudo do mesmo jeito, a mesma feijoada de sempre. Mesmo que a feijoada esteja azeda, não faz mal, continua do mesmo jeito. Não, me desculpa, quando a gente vai à missa, ou a gente sai melhor depois da missa, ou tem alguma coisa que a gente está precisando fazer urgentemente. Porque aquilo que uma senhora de Osasco agora há pouco me dizia, padre, tudo que o senhor falou serviu para mim, eu vou voltar e vou trazer meu marido. Já se transformou na mulher iluminadora. Já se transformou, porque nós
Muitas vezes ouvimos a vozinha do demônio, diz Santo Efrem, que foi um santo lá do comecinho do cristianismo, que na oração da quaresma ele dizia a primeira frase: livra-me da preguiça. Este é o primeiro demônio que domina a nossa vida, preguiça. Depois eu vou enumerar os outros, né? O Evângrio Pôntico, ele tem outros vícios, mas eu vou pegar só do Santo Efrem. E o Santo Efrem dizia: a preguiça faz o quê? Vem a vozinha lá: para que rezar? Você está cansado, deixa para amanhã. Aí você fez o propósito: vou começar a ler a Bíblia. Não, é difícil, você não vai entender nada, né? Para quê? Né? Para quê? Aí chega no domingo, está fazendo frio, está vendo como está fazendo frio? Fica debaixo do cobertor, né? Uma vez que você faltar na missa, não tem problema, Deus vai entender. E aí começa a primeira, segunda, terceira, quarta, até que desaparece, né? Desaparece completamente, né? Aí vem aquela coisa que a gente está falando desde o ano passado: uma vez por mês, convidem os seus vizinhos para rezar o terço. O diabo fala: ninguém vai querer vir, não perde tempo não, esse pessoal não é nada com nada, dessa rua aqui, gente só que, né, não quer nada com nada, né? Outro dia uma senhora falou assim: padre, eu convidei, mas não veio ninguém. E naquele dia, vamos dizer que eu estava calmo. Aí eu falei para ela assim: minha senhora, a senhora é ninguém? A senhora é ninguém? Ela falou: não, eu sou alguém. Então, começa só a senhora. Primeiro mês começa só a senhora, no segundo mês volta a convidar. Faz igual a mulher lá do Evangelho, que Jesus disse que ela ia no juiz, incomodava, até um dia que o juiz falou: vou atender para me livrar dessa mulher, né? Vou atender para me livrar dessa mulher. Então, veja bem, o demônio fala: não faz não. Se cada pessoa que está aqui, nós temos talvez 1.200, até mais, porque tem gente de pé, são 1.200 pessoas sentadas, mas se cada pessoa fosse igual à mulher samaritana, não igual, não vou dizer nem igual, porque ela trouxe a aldeia inteira. Se cada pessoa que está aqui conquistasse uma pessoa, e essa pessoa estivesse aqui, nós teríamos 2.400 pessoas. Se essas 2.400 trouxessem uma, rezassem a Deus e acreditassem, porque todo mundo tem familiar que não vem à igreja, amigo que não vem à igreja, vizinho que não vem à igreja, todo mundo tem. E se esses 2.400 também fizessem a mesma coisa, nós teríamos 3.600. Logo, nós teríamos que comprar o ginásio lá embaixo da prefeitura e a gente acabaria tudo, o telhado, e faria tudo, e a gente entraria lá. Amém? Verdade ou mentira? Verdade! Mas aí o diabinho fala: não, isso é coisa de padre, E o Papa Francisco, ele tem insistido: se a nossa fé não leva a gente a levar para os outros o que a gente encontrou, a nossa fé não é verdadeira. Amém? É uma fé de religião. Eu tenho religião. E daí que você tem religião? Por causa de religião a gente se mata até. Não tem guerras por causa de religião? Tem. Guerras por causa de religião. Guerras. O Papa agora, o ano passado, ele canonizou uma cidade inteira da Itália, quando a Itália foi invadida pelos muçulmanos. A cidade resistiu durante muito tempo, enquanto teve comida. Quando já não tinha mais comida, os muçulmanos entraram. Primeiro mataram o bispo, depois mataram todos os padres, e aí pegaram a população, levaram num penhasco. Isso é histórico, é história. E olharam para eles e disseram assim: se vocês renunciarem à fé católica e se tornarem da nossa religião, vocês vão viver. Se vocês não aceitarem isso, nós cortamos a cabeça de vocês. A população inteira disse: pode cortar a nossa cabeça. Eles pegaram aquelas espadas, né, turcas, e cortaram a cabeça de todo mundo. Cortaram a cabeça de todo mundo. Nós talvez diríamos: opa, já estou... Que pescoço nada, né?
Que pescoço nada. Mas, meu querido, nós temos que descobrir. Hoje Jesus está dizendo: o poço de Jacó está aqui e a água viva Ele está dando para você. Abra o seu coração. Amém? Abra o seu coração. Deus maravilhoso e Deus bendito, que a tua bênção esteja sobre a vida de cada uma destas pessoas, para que possa sentir a água viva jorrando do seu interior e possa encontrar a nova vida de alegria, de paz que tu desejas para todos. Amém. Creio em Deus.